uma alegria, uma satisfação, um prazer revê-los, rever irmão Pedro, a minha irmã Elisama, Jubiracina, sejam todos, mas todos muito bem-vindos. Que a bênção do nosso Deus alcance a sua família, a sua vida, a sua casa ao longo deste dia. É sempre bom estar aqui com vocês. E você sabe, né, o nosso grupo existe com um propósito, estamos com um objetivo de clamarmos às madrugadas pela promessa da chuva cirúrgica. E não é só aqui, nesse horário de madrugada, mas durante todo o dia, a nossa mente, o nosso ser por completo, desejando ardentemente o batismo da chuva cirúrgica, porque nós precisamos ver Jesus voltar. Nenhum de nós estamos felizes com este mundo. Nós temos momentos de alegria, mas felizes não estamos, porque esse lugar está cada dia pior. E Jesus prometeu voltar e nós estamos aguardando essa promessa, mas ele disse que antes dele voltar, esse evangelho precisa ser pregado no mundo inteiro. E a promessa é que a chuva serôdia seria o instrumento, o Espírito Santo seria o instrumento ideal para que todos aqueles que estiverem buscando seja cheio dele, para pregar o evangelho, terminar a pregação do evangelho, para que Jesus volte logo. Por isso, esse grupo existe, irmãos. E, além do mais, para interceder, para rogar ao Senhor, enfim. Mas o principal motivo da existência desse grupo, eu não canso de falar, é recebermos a chuva Senhor, estarmos preparados para buscar e receber a chuva do Espírito Santo. Eu quero convidar meu querido amigo, meu irmão Pedro, lá em Natal. Abra seu áudio, irmão Pedro. Muito bom dia. Pode abrir aí o seu áudio. Isso. Bom dia, irmão Pedro. Já está aberto. Bom, bom dia, bom dia. Pronto. É só afastar um pouquinho o seu rosto. Tá, ok. Isso. É uma alegria tê-lo aqui conosco, irmão Pedro. Seja muito bem-vindo, viu? Que Deus nos ilumine. Pronto. Eu quero convidá-lo para que o Senhor nos apresente a Deus e interceda agora por esse grupo para iniciarmos a nossa jornada de hoje, irmão Pedro. Por favor. Ok. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, nosso grandioso Pai Celestial. Como teus filhos aqui estamos, reunidos, embora distantes, reconhecendo a tua soberania, a tua grandeza, a tua sabedoria e misericórdia. Pai de amor e bondade, aceita a nossa prece. Ilumina-nos a todos e nesta manhã o Divino Espírito nos dê sabedoria, humildade, para que, como teus filhos e como a grande família, sejamos capacitados, iluminados, para te representar ao Pai dignamente. Conhecemos a tua palavra e queremos nos aprofundar nas tuas promessas. Que o teu amor e a tua graça nos envolva a todos e nos conceda tudo o que precisamos para honrar o teu nome e a causa bendita da pregação do Evangelho e que sejamos testemunhas vivas desta promessa maravilhosa da salvação em Cristo Jesus e que esta última mensagem de advertência ao mundo e de salvação seja alcançada. Teme a Deus e dá-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo. Esta é uma mensagem poderosa e última que pesa sobre os ombros da tua igreja. Como representantes dela, como teus filhos, capacita-nos, ó Pai, para que teu nome alcance as regiões mais distantes do mundo e que Jesus logo retorne a esta terra para dar a recompensa a todos aqueles que o amam e o aguardam. Ó Deus de amor, abençoa-nos nesta madrugada, a toda esta família, Senhor, que te ama, que te adora e que te representa. Capacita-nos, ó Deus, para te amar, salvar e servir. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito grato, irmão Pedro. Muito obrigado. Deus continue te abençoando ricamente. Dá um abraço aí Amém, carinhoso Senhor. na nossa irmã Lúcia. Vamos Amém. louvar esse Deus maravilhoso. Vamos cantar louvores ao Senhor. Vamos cantar sobre a nossa esperança, nossa bendita esperança que é a volta de Jesus. É que nós vamos cantar agora com essa linda canção. Vamos lá. E nos fala da nossa esperança.
o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Que coisa linda, né, queridos? Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa esperança. Nós vamos sim ver o Senhor Jesus voltar. Maranata, o Senhor logo vem. Essa deve ser constantemente a nossa meta, diariamente, irmãos. Cada momento, nas oportunidades que tivermos, falar dessa esperança maravilhosa, viu? Logo, logo nós veremos Jesus. E o nosso sofrimento, toda a nossa dor, todas as nossas lutas findarão para sempre, estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Nós queremos convidar alguns amigos para estar conosco em oração, orando conosco nesse momento. Deixa eu ver aqui. Eu vi aqui o meu irmão Egídio. Egídio estava por aqui, né? Aqui. Bom dia, Egídio. Você está bem? Egídio, tu me ouves? Deixa eu abrir aqui o áudio para você. Pronto, está liberado o seu áudio, Egídio. Bom dia.
Bom dia, Gide. Bom dia, Rejane. Esse casal bonito E, aí, ó. Bem-vinda, Rejane. Bem-vinda, Gídio. Deus te abençoe. amém. Quero convidar também para estar conosco em oração minha irmã Simone. Simone, você consegue abrir seu áudio aí? Está podendo abrir? Se puder, pode abrir seu áudio, tá? Bom dia, Bom Bom, dia, Simone Campos. Tudo bem, Simone? tudo bem? Estou viva. Deus seja louvado. Quero convidar meu irmão Carlos Augusto Arruda. Carlos. Bom dia, Carlos. bom dia a todos. Bom Bom, meu irmão. dia. Tudo bem com você, Carlos? Bem, graças a Deus, mano. É Carlos Augusto ou Carlos Arruda? Carlos Augusto, Arruda é o filho. Ah, Arruda é o filho. Ok. Muito bem. Queridos, vocês estão sendo convidados para orar nesse momento, tá bom? Meu irmão Egídio intercede pela chuva serôdia, o batismo do Espírito Santo. Simone intercede pelos pedidos do varal, tá bom? E Carlos, você estará intercedendo pelos que estão presos a vícios, drogas, pornografia, né? Uma série de vícios aí que tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. Intercede por essas pessoas, o alcoolismo, o tabagismo, enfim, esses vícios aí, intercede por essas famílias que estão sofrendo, para que Deus os liberte desses vícios malignos, ok? Começando por Egito, depois Simone, depois Carlos. Eterno Deus, glorioso Pai, agradecido Santo pela noite que o Senhor nos concedeu, pela madrugada que o Senhor nos despertou. Mais um momento nos encontramos aqui na igreja da madrugada, aqui mais uma vez prostrado, para pedir perdão primeiro pelos nossos pecados, tudo que fizemos que não foi do teu agrado. E assim, Pai, agradecido pela tua proteção, pelo teu livramento, e aqui estamos para assim intercedermos pela chuva felória sobre a tua igreja, e também o batismo do Espírito Santo sobre todo o teu povo. Amém. Vida a cada um da tua igreja nessa madrugada, que eles que vão entrar, que eles que estão entrando, que eles que vão entrar ainda, possam esperar para partilharmos nesse momento, e estendo assim, pedir-lhes que tenham feito conforme a tua vontade sobre a nossa vida. Amém. Queremos agradecer pelo Senhor ouvir as nossas orações, as nossas intercessões e assim responder conforme a tua vontade. Amém. Ora, derrama as tuas orações sobre a tua igreja na face da terra, mas nesse momento nos batiza com o Espírito Santo, nos ilumina para ouvir a tua voz e assim colocar em prática a medida nessa madrugada através do revivado da tua palavra. Por isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Pai, por estar mais uma vez na tua presença. Aqui, Pai, eu quero apresentar a Ti cada pedido que foram feitos no grupo. Peço a Ti que o Senhor olhe com teu olhar de amor e de misericórdia para cada irmão, Pai, que está necessitando das Tuas respostas. Que o Senhor se responda a cada pedido que foram feitos, Pai. Peço também pela família enlutada do tua serva, onde o Senhor permitiu que ela descansasse ontem. Eu peço a Ti que o Senhor, assim, vá de encontro aos filhos dela, todos os três, que o Senhor dê direção a eles, não deixa eles se abaterem e ajuda eles a voltarem, Pai, para os teus caminhos. Amém. Seja com a tua igreja, quanto o Senhor sabe o quanto nós estamos necessitando de oração. A igreja de Vida Nova está pedindo reavivamento, pedindo porção dobrar teu Santo Espírito na tua casa, Pai, sobre teus filhos, para que eles possam fazer um trabalho melhor do que o que tem feito. Então, neste momento, eu apresento a igreja de Vida Nova e peço a Ti que o Senhor vá de encontro aos irmãos que estão neste momento em oração, clamando a Ti, Pai, batindo do Espírito Santo na vida dos servos. Seja com cada DM deste grupo, que o Senhor ajude eles a perseverar até a volta de Jesus, fazendo aqui, Pai, a madrugada com o Senhor, nos ajudando a reavivar a nossa fé, buscando Amém. de Ti, Pai, o Teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Obrigada por tudo, seja com os Teus filhos que estão enfermos, que precisa, Pai, de resposta, de regulação. Como está difícil, Pai, os leitos de hospitais, principalmente, Pai, aquele hospital do câncer,
que coisa triste que a gente vê ali. Eu apresento, Pai, esses teus servos, teus filhos, que sofrem de enfermidade diante do teu trono, para que o Senhor, Pai, seja o alicerce dele, ajude ele nessa difícil situação que ele se encontra. Seja com cada um de nós, nos batiza com teu Santo Espírito, nos ajuda a te buscar todos os dias nas nossas vidas, até a volta de Jesus. Aumenta a nossa fé, a nossa obediência a ti. É o que nós pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus maravilhoso, eterno, Deus onipotente, onisciente, onipresente. Neste momento, ó Pai, levamos esta oração até o teu trono de graças. Confiamos na tua graça, na tua misericórdia, em teu amor. Amém. Pedimos em especial nesse momento, Pai, por todos aqueles que estão presos a algum tipo de vício, Senhor. Sabemos que é difícil, Pai, se livrar, pois mexe com a estrutura da pessoa, Pai, de uma maneira tão forte que ela fica presa, Senhor. Mas sabemos que para ti nada é impossível, Senhor. Sabemos que a internet, Pai, é um instrumento que, quando usado de forma adequada, é uma bênção, Pai, onde podemos falar do teu evangelho, compartilhá-lo com todos. Mas também sabemos, Pai, que se for usado de forma errada, é uma maneira de o mundo entrar nas nossas casas. E junto com ele vem os vícios, vem outras coisas. Então rogamos que conceda a sabedoria a todos, Pai, e dê o poder da libertação, Pai, para todas as pessoas que estão presas a algum tipo de vício. E sabemos também, ó Pai, que assim como o endemoniado gadareno, que veio clamar ao Senhor por libertação, mas foi abafada a sua voz pela voz dos demônios, e o Senhor percebeu que atrás daquele homem possesso havia um clamor de libertação. Rogamos por todos que têm vício, Senhor, que o Senhor possa, de uma forma poderosa, libertá-los do vício, Amém. tratá-los para o teu reino, Senhor. Muitos dos teus filhos também estão presos a vícios, Senhor. Pecados acariciados, dos quais não conseguem se libertar. Por isso, nesse momento, nós clamamos, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que os alcances com teu poder magnífico e os libertes, Senhor. Amém, Senhor. Para a Amém. tua honra e para a tua glória, que possamos ser cristãos autênticos, Senhor. Pessoas que realmente buscam o teu poder, buscam a libertação, Pai, e querem viver ao teu lado. Amém. Conceda a todos, Pai, esse privilégio de sermos filhos fiéis, que honrem, glorifiquem e dêem alegria ao teu coração. É o que te rogamos em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Egídio. Obrigado, Carlos. Obrigado, Simone. Deus continue cuidando e abençoando a vida de vocês. Amém. Continue sendo intercessores, irmãos. Amém. Nós temos um privilégio de podermos orar e interceder em favor das pessoas. Seja isso. Quando você se dispõe a orar pelos outros, não ora por você, não se preocupe. Deus também ouve o seu clamor, mesmo quando você não intercede por você. Um abraço a todos, viu? Amém. Vamos dividir esse grupo em salas. Você terá a oportunidade agora, em 10 minutos, estar em companhia de alguém para interceder, para fazer também a sua petição. Tá bom? Vamos colocar aqui 2 pessoas. A partir de agora, querido, você está em uma sala simultânea em 10 minutos para fazer isso aí. Salas liberadas. Muito bem, estamos de volta. Passamos aí 10 minutos. Eu acabei esquecendo de pausar a gravação e seguiu direto. Mas na hora de colocar lá, a gente vai editar e tirar esse espaço que ficou vazio, esses 10 minutos. Muito bom dia, pastor Robson, Marilza, bem-vinda, Marilza. Robson, meu irmão, muito bom dia, meu irmão Hélio, bom dia, pastor Robson, bom dia, Paulo,
É sempre bom tê-los aqui conosco. Muito bem, queridos, você está com a sua Bíblia aberta, nós estamos fazendo reavivados por sua palavra, e hoje nós vamos nos debruçar no Evangelho de Lucas, o capítulo é o capítulo 13. Você que está com a sua Bíblia aí, se não, pode pegá-la agora, porque nós vamos, nesses 20 minutos, meditar um pouco na palavra do nosso Deus. Já estivemos aqui em oração, você também já teve o seu momento, uma sala simultânea, e agora vamos meditar na palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Vobel, um abraço, Vobel. Deus abençoe. É sempre bom vê-la aqui conosco, vó. O pastor Robson estava aqui, mas saiu. Com certeza o sinal dele deve ter perdido. Muito bem, Evangelho de Lucas, capítulo 13. Boa noite, bom dia, irmã Concinha. É uma alegria vê-la aqui também, viu? Seja muito bem-vinda. Vamos lá, queridos. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós encontramos aqui situações interessantes. A morte dos galileus. A gente chama atenção, às vezes eu não sei vocês, mas incomoda de vez em quando acontece uma situação ruim, desagradável, uma tragédia, né? E as pessoas falam daquelas pessoas que morreram como se estivesse, sabe, sem saída, perderam a salvação porque morreram de tal forma. Isso não funciona dessa forma, irmãos. Nós acreditamos na misericórdia e na bondade de Deus. Deus espera os seus filhos até o último instante. São fatalidades, são tragédias, né? E quase sempre, e como se elas pensassem, muitas pessoas acham, eu me refiro a grupos religiosos, ou até mesmo aqueles que não são, a morte de algumas pessoas merecedoras. Irmão, não fomos feitos para a morte, né? E essa situação aqui da tragédia, né, a queda da torre de Siloé, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com sacrifícios que os mesmos estavam ali realizando. Eles estavam adorando, né? Eu acho que era isso, não tenho certeza, e Pilatos mandou matar essas pessoas. E no versículo 2 ele diz, porém, ele disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? E ele responde, não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Aqui Jesus faz um apelo, irmãos, né? Pilatos aqui ele manda matar pessoas enquanto ela estava ali oferecendo sacrifício no templo. E foi uma situação complicada, né? E as pessoas, elas consideram, né, até hoje, e naquela época, principalmente, eles achavam que a calamidade era comum, considerada como um resultado do pecado. Porém, só que Jesus nega que esses galileus, eles fossem especialmente pecadores. Não é bem isso, irmãos. Todos nós somos pecadores, indignos, imerecedores. Todos nós temos situações vergonhosas. E não tem como a gente se achar superior aos outros, porque pertencemos a uma igreja, servimos a Cristo. Isso irmãos, a tragédia chega tanto para bons como para ruins, para cristãos e para não cristãos, para os que servem a Deus e para que não servem a Deus. Nosso pastor Robson voltou. Bom dia, pastor Robson. Então, a calamidade faz parte da vida de todos nós, queridos, infelizmente. E aí, meu pastor, eu estou aqui falando, pastor, sobre essa questão dos galileus, né? Jesus, ele chama atenção aqui para a necessidade de que haja arrependimento no coração das pessoas, servindo ou não a Deus, buscando ou não a Deus, todos nós estamos sujeitos a calamidades, não é isso, pastor? Mário, bom dia a todos. O que Jesus quer mostrar aqui
é que a salvação, né, não depende daquilo que fazemos, né? A necessidade de arrependimento e fé, porque aqui ele cita dois casos, né? O que você falou primeiro aí, dos que foram mortos, porque é o seguinte, Pilatos, você deve lembrar que havia rebeliões em Jerusalém, né? E quando o governo romano enviava os seus comandantes para acalmar ou para debelar, todo mundo sofria, né? Quem estava fazendo a coisa errada e quem não estava. Quando um povo era conquistado, tantos que estavam procedendo mal, no caso de Israel, por exemplo, quantas vezes Israel foi conquistado, né, por outros povos, e aqueles que não participaram da rebelião contra Deus, da idolatria, também sofriam. Quando o povo era conquistado, eram levados para o cativeiro. Daniel foi levado para o cativeiro babilônico com seus amigos, né? Então, sofriam, foram mortos lá. Eles eram mais pecadores do que os outros. Ou seja, você disse aí, né? Ah, esse aqui merecia morrer. Quem é que não merece morrer dos pecadores? Quem dos pecadores não merece morrer? Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, o que nós merecemos, de fato, é a morte. Jesus disse, se vocês não se arrependerem, eu acho que essa é a ênfase mais importante nesses textos. Depois ele fala da torre de Siloé, que caiu sobre o pessoal que estava lá. Eles, você pensa que aqueles que sofreram nesse acidente eram mais pecadores do que os outros? Você citou uma coisa que era interessante naquele tempo, e até hoje é assim, né? Quando alguém está passando por algum problema sério, as pessoas começam a se questionar, rapaz, o que foi que fulano fez para Fez. estar sofrendo desse jeito? Né? A gente tem aquela noção de que se alguém está sofrendo muito, é porque ele pecou muito, né? Ele está pagando pelos seus pecados, aí é que está a questão, né? Só que eu digo a vocês uma coisa, tem muita gente que peca muito mais do que outros e sofre menos, pelo menos aqui, né? Interessante que você vai ver isso até na Bíblia. Lembra do questionamento de Asaf a Asaf, Deus, né? isso. Né? Ele questiona Deus porque ele diz assim: por que é que o justo prospera, por que é que o ímpio prospera enquanto o teu povo sofre? Né? Por que é que aqueles ali que andam fazendo mal, eles se dão bem, tudo que eles fazem parece que o Senhor abençoa. E eles, até que eu entrei no santuário e dei com o fim deles, aí foi que eu entendi as coisas. Né? Mas ele fazia esse questionamento. Então aqui Jesus está dizendo que todos, se não se arrependerem, ou seja, o que é que ele está dizendo? Que todo ser humano está na mesma condição. É que fato que Isso. um sofre mais do que o outro, mas o sofrimento não é porque ele pecou mais ou pecou menos. É que nós estamos num mundo de pecado, e no mundo de pecado todos teremos dificuldades. Agora, é claro, as escolhas que nós fazemos, elas às vezes nos levam a sofrer, é verdade. Mas não é porque somos mais pecadores do que os outros, mas às vezes escolhemos errado, escolhemos mal, né? Escolhemos caminhos que vão nos levar a mais sofrimento do que outros, tá certo? Mas o que ele deixa claro aqui que é muito importante é a necessidade de arrependimento. Você não quer perecer, amigo? Então precisa se arrepender e voltar para Deus. É a maneira de não se perder, de não perecer, não é de não sofrer, não é de não sofrer. O sofrimento é quinhão daqueles que vivem neste mundo. Claro, em determinadas circunstâncias, alguns vão sofrer mais. Se você nasceu num país onde é um país cristão, um país que não se envolveu em guerra, um país que é tranquilo, como no Brasil, por exemplo, você vai sofrer menos que se você tivesse nascido num país desse que vive em guerra constante, como na Ucrânia, como na África, em alguns países onde há muita fome. Então, ali você já nasceu no contexto, nasceu no Líbano, né? Então, tá um país que vive sempre em guerra, sempre em conflito, nasceu na faixa de Gaza. Aí você já nasceu ali, não foi, você não escolheu nascer ali. Você já nasceu, já encontrou a situação colocada, né? Então, essas coisas acontecem. Mas isso aí é uma coisa que acontece dentro daquilo que se desenvolve naturalmente no mundo de pecado, né? Para nossa felicidade, nascemos no Brasil. Aí sofremos menos, porque o nosso país é um país pacífico. Nunca vivenciamos uma guerra de verdade aqui, nós da nossa geração, né? Mas se você tivesse nascido num desses lugares que eu mencionei aqui, você teria sofrido desde pequeno. Essa Mas questão, nos chama pastor. atenção. Exato, Sim, pastor. Essa questão aqui eu fui até interrompi de forma inadequada, pastor. Mas veja, essa questão da parábola da figueira,
aqui mais uma vez Jesus está voltando-se para a liderança de Israel, pastor, naquele momento ali, não Para é? Israel. Aí uma referência clara ao povo de Israel. Né? Não é só a liderança, ele está falando do povo de Israel. Isso, certo, Claro que a certo. liderança tem sua responsabilidade, porque eles eram os guias do povo. Né? A parábola da figueira é uma parábola, né, que fala exatamente do povo de Israel, porque Deus esperava que desse fruto e não estava dando os frutos que esperava. E ele pretendia, né, ele disse: Olha, tem 3 anos que eu venho aqui procurar fruto e não acho. Né? Então, corte. Por que é que ele está ocupando inutilmente a terra? A irmã White comenta isso aí, né, no livro Parábola de Jesus. Inclusive, que eu terminei de ler agora há pouco tempo, Parábola de Jesus, de novo, e ela faz esse comentário dizendo que aqui Jesus estava se referindo ao povo de Israel porque aguardava que ele desse os seus frutos para a glória de Deus. E não dava, né? E agora, mas aí você tem a última chance. Ele disse: Senhor, deixe por enquanto, pelo menos esse ano, até que eu escavo ao redor dela, põe estrume, e se der fruto, tudo bem. Se não, então o Senhor manda cortar. E isso aqui é uma referência exatamente à última oportunidade que Israel teve. E qual foi a última oportunidade que Israel teve? Foi exatamente na primeira vinda de Jesus. Né? Jesus, a vinda de Cristo, foi a última chance de Israel. Israel teve a última oportunidade por parte de Deus para continuar sendo o seu povo, para continuar no cumprimento da missão. Mas Israel rejeitou o Messias e depois rejeitou a pregação dos discípulos. Por isso, no ano 34, Israel foi definitivamente rejeitado para a missão. É bom lembrar disso. Israel não foi rejeitado para a salvação. Salvação é individual, não é como povo. Mas para o cumprimento da missão, Israel foi chamado como um povo. Ok? Qual é o povo que agora vem para tomar o lugar de Israel no cumprimento da missão? É a igreja cristã. Né? A igreja é quem agora assume no cumprimento da missão o lugar que era de Israel. Né? Então, hoje é o Israel espiritual, não mais o Israel étnico, não mais o Israel apenas os descendentes de Abraão, mas agora todo aquele que em todo lugar faz a vontade de Deus, disse Deus, lá, através de Pedro, lá no encontro de Cornélio, né? É agradável a Deus. E todos nós somos chamados agora. A igreja cristã é o novo Israel, é o Israel Não sei. espiritual, que deve cumprir também a missão. E se não cumprir, também será rejeitado. Né? A Será gente precisa rejeitado, entender que. Aí você vai para as igrejas, lembra das igrejas lá? Éfeso, Isso. Esmirna, Pérgamo, as fases que a igreja viveria, até Laodiceia. E Né? essa fase que Laodiceia, que nós estamos vivendo, é a pior de todas elas, porque não há um elogio da igreja nos últimos dias. Uma igreja que não está nem quente nem fria, está morna. E o Senhor deixa claro isso, pastor Robson e demais irmãos, que se aplica aos nossos dias. Porque às vezes, pastor Robson e demais irmãos, a gente que está sempre na frente como liderança, e a gente vê muito, eu ouço muito isso, pastor Robson, de, a igreja não tem projeto, a igreja não tem isso, não tem aquilo, tanto projeto, tantas coisas, é uma maneira de incentivar a igreja para fazer a obra, fazer o trabalho. Essas pessoas que vivem se queixando disso, porque não tem, na verdade, elas não fazem nada. Mesmo que tivesse, como tem, né, os departamentos, tem os eventos, tem os movimentos, tem as ações, e muitos não se envolvem. Essas pessoas, elas estão se tornando estéreis espirituais. Isso pode sim prejudicar o seu relacionamento, sem dúvida nenhuma vai prejudicar. Ô, Mário, Oi, lembre de uma coisa. Lembre de uma coisa. A igreja somos nós. isso, A igreja não é instituição. A instituição, ela existe, mas a responsabilidade é nossa, é não da nossa. instituição. A instituição é um ser jurídico, não existe de verdade, não é? Nós é que compomos a igreja, a responsabilidade não vai ser aplicada à organização, ela é aplicada a cada indivíduo. Se você falha como presidente, se você falha como departamental, se você falha como secretário, se você falha como qualquer líder da igreja, você vai ser cobrado como indivíduo.
não como instituição. E É, nessa realidade, todos nós temos responsabilidade. Não adianta você dizer assim, ah, mas é porque a igreja não tem isso, a igreja tem aquilo. é, A igreja é você. a igreja é É você. você que vai dar conta. Cada um, diz a Bíblia claramente, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não adianta ficar botando culpa nos outros, não. Isso aí é mesmo é o problema de Adão no Éden, de Eva, sempre ficar responsabilizando o outro. Cada um É, tem que assumir seu BO. exatamente. Ô, pastor, isso é tão sério, é tão verdade Todos temos que responsabilidades. Se você é, ficar, isso é se tão você não verdade, faz pastor. as coisas porque não está, porque os outros não estão Então, fazendo, isso não tem nada cada a um vai dar ver. conta de si mesmo a Deus, diz a Bíblia. Então, faça a sua parte, dê a Ah, sua é, contribuição, cumpra o exatamente. propósito para o qual Deus te chamou. Eu, Tenha eu fui, responsabilidade. eu Não fique cheguei, botando, acusando os outros, ou se prendendo, ou se detendo. pastor, nós fomos fazer Diga. um evangelismo na cidade aqui em Sergipe, e só tinha um adventista lá, um único adventista, há anos, uma única pessoa, pastor, e já era idosa. Toda a vida dela naquela cidade foi pregando o evangelho. Qual era o sonho dela? Era que o Senhor enviasse pregadores, enviasse mensageiros e estabelecesse uma igreja, uma congregação ali. Mas ela sozinha, pastor, ela evangelizava a cidade, sozinha. Todo mundo sabia quem era a irmã Cecília. E quando nós chegamos lá, pastor Robson, para fazer o evangelismo, essa mulher chorava todo o tempo. Quando nós terminamos o evangelismo, que foi feito os batismos, foram, no primeiro batismo foram 16 pessoas. Pastor Robson, essa mulher chorava, chorava. Eu me lembro daquela passagem, Pastor Robson, que Simão, né, pegou Jesus assim nos braços e disse: Senhor, pode despedir o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Ela falava a mesma coisa: Senhor, pode me colocar para descansar, Senhor. Porque todo o trabalho dela, irmão, sozinha, sozinha, ela agora viu o resultado. Ela viveu, pastor Robson, depois dessa conferência, ela viveu mais 3 anos. Ela viu o trabalho dela sendo, foi algo assim extraordinário, irmãos. Então, é individual. Ah, a igreja não tem projeto, você é a igreja, sai para trabalhar. Vai fazer visita, vai entregar folheto, vai convidar as pessoas para estudar a Bíblia, faça o seu trabalho. Fique esperando aglomeração, não, porque é individual. E aqui, pastor, já partimos já para essa mulher aqui foi curada, né? A questão aqui, mais uma vez, era o sábado, no versículo 12: vendo a Jesus, chamou e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Essa mulher sofria há 18 anos. Não tem nada a ver com aquela mulher do fluxo de sangue, não, né, pastor? Tem nada a ver. Aqui é outra situação, não é isso? Exato. E aqui acontece exatamente o que muitas pessoas fazem hoje, criticam porque foi no sábado. Aqui foram para cima de Jesus, no versículo É, 14, o Mário, chefe. lembra? Pois não, pastor. Eu sempre lembro, quando tem esses casos aqui, que a discussão aqui não era se deveria guardar ou não o sábado. Isso não está em discussão. O que está em discussão aqui é como se deveria guardar o sábado. Aqui, o que está em discussão é se era lícito ou não curar no sábado, né? E Jesus disse que era lícito. A discussão não era se as pessoas deviam trabalhar ou não trabalhar no sábado, não é isso que está em discussão. Aqui o que está em discussão é o que era lícito fazer ou não no sábado. E Jesus chama a atenção da hipocrisia dos líderes judeus, porque eles diziam que no sábado não se podia curar. Mas ele diz assim: qual de vocês no sábado não solta o seu animal e não leva esse animal para a manjedoura, para comer, para beber, não é? Quer dizer, vocês alimentam os animais de vocês, e essa aqui que está sofrendo de 18 anos não pode ser libertada porque hoje é sábado? Que loucura é essa? Vai deixar a pessoa sofrendo, a pessoa chega doente no sábado, ah, não, hoje é sábado, eu não posso lhe dar um remédio hoje não, não posso tratar da sua doença hoje não. Fique sofrendo mais um dia, amanhã você vem, que no outro dia. Não faz Quer dizer, sentido nenhum. não faz sentido, a pessoa está precisando da cura,
para libertar do sofrimento, sábado é dia de libertação, né? Aí ele diz, mas vocês, no entanto, todo sábado vocês pegam os animais de vocês e vão dar comida, vão dar água. Qual de vocês, se no sábado uma ovelha cair no buraco, não vai lá para buscar e tirar a ovelha do buraco, né? Mas vocês fazem isso com os animais e as pessoas vão continuar sofrendo. Então é a hipocrisia, né? Aquilo que era interesse deles, eles faziam no sábado, davam um jeitinho. Mas aquilo que eles não tinham interesse, não tinha, aí eles, não, não pode, entendeu? Mas a questão aqui é entre o que era lícito ou não era lícito fazer no dia de sábado, e não se deveria ou não guardar o sábado. Ok? Que as pessoas querem, trazem para essa outra esfera. Só está vendo aqui, Jesus disse que podia estar liberado, não tem mais, não precisa mais guardar o sábado, não é isso que ele está dizendo, não. Ele está mostrando que é lícito fazer no sábado, ele disse, é lícito fazer o bem nesse sábado. Jesus não disse, ó, pessoal, não precisa mais guardar o sábado, não. Ele não fez isso, né? Ele não disse em nenhum momento assim, ó, o sábado acabou, esse mandamento já foi cancelado, eu sou uma nova lei, não precisa mais guardar. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus, ele guardou a lei, né? Ele engrandeceu a lei, ele não aboliu a lei. Ele não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir, né? E esse cumprir aqui não tem nada a ver com abolição, de anulação. Porque se assim fosse, ele estaria cometendo um pecado terrível, a mentira, né? Porque ele disse que não veio abolir e depois aboliu, não faz sentido nenhum. Então a palavra cumprir aí não tem nada a ver com a E é anulação. interessante que o ser humano é terrível, né? Ele diz assim, ah, não, Jesus já cumpriu, a gente não precisa, não. Ele cumpriu, a gente não precisa cumprir. Oxê, não foi que disse? Quer dizer que quando você faz uma lei, se alguém obedeceu a lei, os outros não precisam obedecer, porque alguma pessoa já obedeceu. Não existe isso, Não né? existe É isso. obrigação de todo mundo cumprir. Aqui nós encontramos também a parte da parábola da grão de mostarda e a parábola do fermento, aqui voltando à questão da fé. O que é semelhante ao reino de Deus? E aqui compararei. É semelhante a um grão de mostarda, que o implantou na sua horta e cresceu, fez-se árvore, e as aves do céu ali aninharam-se nos seus ramos. Isso aqui está se referindo à fé, penso eu. Aí veja, aí se refere, Mário, ao crescimento do reino. O princípio pode ser muito pequeno, ele pode ser Hum, até, parecer insignificante, mas à medida que ele vai se espalhando, ele vai crescendo. E é verdade. é isso mesmo. Você às vezes chega, prega para uma pessoa de uma família. Você lembra que havia um caso bem claro na Escritura? O endemoniado gadareno. Ele foi libertado, um homem foi libertado. E ele saiu para dar testemunho. Foi o que aconteceu quando Jesus voltou lá. Havia uma multidão esperando por Jesus, por causa do testemunho de uma pessoa. Quer dizer, a semente do reino foi pequenininha, foi plantada em um coração. Mas à medida que ele foi espalhando, ela foi alcançando outras pessoas e cresceu. Que É o evangelho, o maravilha. cristianismo, a maior religião do mundo hoje. Que maravilha, pastor. Começou com 12 homens, Que coisa né? linda. O Louvado evangelho seja começou com Deus. 12 homens. É E hoje é a verdade. maior religião do mundo. Então, é como o reino de Deus cresce, né? Às vezes na família, uma pessoa começou. Procurar irmão Pedro, que é mais tempo de igreja aí. Quem foi que o primeiro a se converter na família? E ele começa a espalhar, né? E aí vai falando para um, falando. Daqui a pouco, quando você vê toda uma família, toda uma geração, não é? De pessoas que aceitaram a fé. Então, esse é o poder de crescimento do evangelho, né? Diga, irmão Pedro. Pode falar, irmão Pedro. Na década, está aberto, tá? Está aberto. Tá? Na década de 70, nós começamos, eu fui um dos pioneiros da Igreja do Alcântara, aqui no Rio, lá no Rio de Janeiro. Eu fiquei ali 10 anos. Foram transferidos 21 membros da Igreja de Niterói para Alcântara, o começo da igreja. 10 anos depois, eu deixei aquele distrito, tornou-se um distrito, né? Deixei uma igreja com 240 membros e 4 novas igrejas em 10 anos. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Então é isso E aí. essa explicação sua, pastor, foi muito boa, muito interessante mesmo. É o, é o Maravilha, poder do pastor. crescimento do O reino, né? crescimento. Às vezes começa com uma pessoa só. Como você citou a irmã Cecília, né? Ela chegou lá, era só ela, Só ela. mas ela semeou a semente. Pá, 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 pá. Quando vocês chegaram, que o povo começou a. Aí
Aquele povo todo já tinha recebido a mensagem, mas agora o Espírito despertou e essas pessoas se converteram. Aconteceu algo semelhante com a gente lá em Rômulo Campos. O irmão Cândido também chegou lá. Quando nós chegamos lá para fazer o trabalho, e fizemos e batizamos muita gente, aquelas pessoas, quase todas elas, já tinham sido evangelizadas pelo irmão Cândido, né? E agora tomaram a decisão. E foi uma bênção, foi um milagre, foi muito batismo que a gente teve, né? Foi uma Bem, alegria. E hoje a maior igreja do distrito lá de Cansanção é essa igreja lá de Rômulo Campos, né? maravilha, E pastor começou com Robson. uma pessoa fazendo, né? E aqui, pastor Robson, partindo para a final, a porta estreita e a mensagem de Jesus a Herodes. Essa porta estreita faz É, sentido também, né, pastor? Porque quando a Bíblia chama atenção, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. É aquela coisa, você agora é um cristão, não fez, não cruza os braços, não, viu? Tem que fazer a sua é, parte. irmãos, aqui Jesus está dizendo o seguinte: olha, o caminho não é fácil. Não é fácil. Ele diz aqui, olha, muitos procurarão entrar e não poderão. Não poderão por quê? Porque não estão dispostos a pagar o preço, né? Porque a porta está aberta. Ela é estreita, ela é apertada, mas está aberta. A porta está aberta. E devemos lembrar sempre de uma coisa: quem é a porta? É Cristo. Hum, Ele Jesus fala, disse: Eu eu sou sou a a porta. porta. É isso. Eu sou a porta, É, exatamente. a porta estreita, não é a porta larga, né? Aqui não é a porta larga, aqui é a porta estreita. Ou seja, o reino dos céus requer sacrifícios, né? Não é sacrifício de você levar animal para sacrificar, ou... não é fazer um sacrifício. O sacrifício é porque você precisa renunciar a muita coisa. Para passar numa porta estreita, não dá para passar levando muita coisa. Você não passa levando muita bagagem. Às vezes você tem que alargar tudo e se espremer para passar por ela. Isso mostra a necessidade de renúncia, de abnegação. Então, a porta estreita é difícil de entrar exatamente por isso, porque ela requer abandono de muita coisa, né? Você precisa renunciar muita coisa para poder entrar nessa porta estreita que é Cristo. O esforço aqui é exatamente para passar na porta, para estar com Jesus. Okay? O esforço não é para fazer coisas que você mereça a salvação. Não é isso. Aqui o esforço é para estar com Jesus, que é a porta, para poder entrar na vida, né? Para fazer parte. Ok? Então nós precisamos entender isso. Então não é fácil, não. E realmente não é. Não é? O reino é um desafio. É A gente verdade. entrar no reino é um desafio grande. Requer negação de si mesmo. Aqui está o sacrifício. Quem é que tem que ser sacrificado? É o nosso eu. A gente tem aprendido aí com o pastor Edson, na família ID, né, no projeto ID. A primeira necessidade é renunciar a si mesmo. E Jesus disse isso: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e me siga. E tomar a cruz significa morrer para si mesmo, né? Ninguém toma cruz para se divertir. A cruz é tomada para morrer. Então é preciso morrer. Ok? Por isso que a porta é estreita, porque tem que renunciar. E a coisa mais difícil para nós é essa: é É, a negação de si mesmo. é uma Essa é a coisa mais luta, difícil. é uma batalha, misericórdia, misericórdia, pastor Robson, não é fácil, não. E por último, pastor Robson, a mensagem, aqui Jesus lamenta, né? O sofrimento que viria depois sobre Jerusalém, que se cumpriu 70 anos depois, né? Nesse caso aqui, né? Deixa eu ver aqui no versículo de 33. Importa, Exato. contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. E aí, verso 34, Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhinhos, teus filhos como a galinha, não é? E ele fala que o verso 35 é esse, que a vossa casa vos ficará deserta. Aqui eles fazem uma alusão, né, pastor Gagal, 70 anos depois que Jerusalém foi destruída. Lembrando que esse lamento sobre Jerusalém é um lamento sobre todos aqueles que rejeitam a graça de Deus, né? O lamento aqui não é só para Jerusalém. O lamento aqui é sobre todos que rejeitam a graça de Deus. Olha o que Jesus diz aqui: quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto do seu próprio ninho,
junta-os do seu próprio debaixo das asas, e vocês não quiseram. Então aqui Jesus está falando da oferta de graça que foi dada para Israel, e eles não quiseram. Mandou profeta, mandou mensageiro, e eles mataram uns, e espancaram outros, e fizeram, né, apedrejaram outros, e depois o próprio filho veio e eles rejeitaram. Então Jesus está dizendo aqui, né, que esse será o fim de todo aquele que rejeita a graça de Deus. Ok? Ele está dizendo tudo que era preciso ser feito para a salvação foi feito. Não faltou nada. Deus já fez tudo que era possível fazer para nos salvar. Aqueles que se perderem, se perderão por sua responsabilidade. Não faltou nada. Não faltou nada. Tudo já foi providenciado para que eu e você sejamos salvos. Se não formos, a responsabilidade é nossa. Mas o que mais Deus poderia fazer? O que mais? Quantas vezes Deus tem apelado ao nosso coração? É verdade. Quantas mensagens já recebemos? Quantos sermões já ouvimos? Quantas orações? Quantos cultos? Quantos programas? Quantos? É verdade. Imagina aí. Então, quantos apelos do Espírito Santo ao teu coração? Quantas vezes Deus tem apelado a você por um pecado, um hábito, uma coisa na sua vida que você sabe que está errado, você já leu, você já ouviu o sermão, você já ouviu o apelo, o Espírito Santo tem falado ao seu coração, mas você continua insistindo, você continua pegado, agarrado. Tal. Então, se você não soltar, amigo, se a gente não soltar, não tem futuro. Quanto Então, necessitamos, irmãos, Deus já fez tudo. Tudo, pastor Robson. Como nós necessitamos da graça, né? E do poder de Não Deus esqueça que no operando. fim, Sim, todo joelho vai declarar que Deus é justo. é. Os ímpios vão declarar no dia da execução final, no dia do juízo final, verdadeiramente justo é o Senhor. Porque vai ser, não tem como negar. Né? Então, os que se perderem, eles vão declarar que Deus é justo. Não é? Por quê? Porque eles vão analisar, toda a vida vai passar diante deles, eles vão ver todas as oportunidades que Deus deu e a sua rejeição. Ele vai culpar quem? Não tem como Só tem um culpar culpado, ninguém. sou eu. É, exatamente. É por isso que nós necessitamos da graça, do poder operando em nós para que haja realmente uma transformação. Essa transformação necessária, queridos, para que a nossa vida, né, esteja escondida em Cristo, ela frutifique, irmãos, para a glória e louvor do nosso Deus. Entrar, irmãos, pela porta estreita não é uma escolha, não é? Mas é uma obra divina. Transformar uma vida é uma obra divina. Por isso, queridos, nós precisamos clamar todos os dias para que Deus atue em nós e nos capacite, nos transforme, que possamos permanecer ligados a Cristo, andando com Cristo, e que Ele nos purifique, irmãos, que Ele nos encha do seu Espírito. E, de fato, quando aquele dia chegar, Amém. quando o céu se abrir, queridos, todos nós que aqui estamos com a nossa casa, estejamos em paz, para dizermos com alegria: este é o nosso Deus que estamos aguardando. A graça está disponível a todos, né, Pastor Robson? Todos. A graça está aí, queridos. É só pegarmos pela mão e seguirmos. Vamos ter momentos difíceis, ruins, nós vamos ter situações que vai tentar nos fazer desanimar, desistir, mas a graça está estendida, a porta ainda está aberta, que possamos entrar por ela. É com dificuldade, como disse o nosso querido pastor Robson, é com dificuldade, mas vai valer a pena. Quando nós atravessarmos o abismo e chegarmos ao céu, vai valer a pena. Só em vez de Jesus voltar e subirmos para encontrar com Ele, vai valer a pena demais. Que a graça de Deus nos alcance nesta manhã, queridos. Que sejamos transformados Amém. por essa graça maravilhosa. Nós vamos cantar justamente isso, queridos. Cantar sobre a graça de Deus para que nosso coração se alegre. E como a gente sempre fala aqui, né, Pastor Robson, vale a pena, queridos, vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena permanecer fiel. Vale a pena. Vamos louvar o Senhor e retornaremos com a oração final.
A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, Muito lindo esse hino. tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nós tivemos um probleminha aqui, queridos, com o áudio, com a imagem. Não deu para restaurar, ela sumiu. Mas vamos lá, irmão, vamos fechar a nossa jornada de hoje, lembrando sempre que a graça de Deus está disponível para todos nós, independente do que tenha feito ou deixado de fazer, a graça ainda está disponível, a porta ainda está aberta, mas vai chegar o tempo que essa graça deixará de existir, a porta fechará para sempre, quem estiver dentro permanecerá dentro, quem estiver fora não entrará mais. Que você e eu possamos permanecer sempre disponíveis, dispostos a ser alcançados por essa graça. Lembre-se, queridos, eu estou orando por você, eu sei que você está orando por mim, e esse Deus da graça estará sempre a nosso favor. Deus abençoe a todos vocês, meu pastor Robson, meu grande amigo, amo de coração esse homem de Deus. Deus abençoe, pastor Robson, e vamos estar encerrando com a sua oração, amigo. Oremos então, irmãos. Rendemos graças e glórias ao teu nome, Senhor, por mais esta oportunidade que nós tivemos de estarmos juntos na madrugada. Louvado seja o teu nome, porque tem nos despertado para buscar o poder do Espírito Santo. E em nome do Senhor Jesus, nós oramos mais uma vez, para que nos batize com o Espírito Santo, Senhor. Que ele desperte o nosso coração para a nossa responsabilidade. Que nós possamos entrar pela porta estreita e continuar no caminho estreito, ao lado do Senhor Jesus, nesta jornada aqui nessa terra, até que o Jesus volte para nos levar com ele para o céu. Pai querido, nos entregamos em tuas mãos. Temos mais um dia de desafio,
um dia de lutas, um dia de provas. Oramos para que o teu Espírito Santo seja o nosso guia. Os teus anjos nos guardem e que onde quer que formos, o que quer que fizermos, nós possamos glorificar o teu nome e dar testemunho de ti. O Senhor nos chamou para isso, para testemunhar do Senhor. Portanto, enche-nos do poder, para que possamos testemunhar. E através de nós, muitos outros possam também vir fazer parte deste reino, do reino espiritual do Senhor, o reino da graça, que aguarda a implantação do reino da glória, quando estaremos para sempre contigo. Amém. Fique conosco, Senhor, dê-nos a tua bênção, dê-nos a tua paz. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Um ótimo dia para vocês. Fiquem todos na paz e na graça desse Deus. A gente se vê na próxima sexta-feira em mais uma Madrugada com Deus. Um grande abraço a todos vocês.